Agora, para fechar o evento, a gente vai ter aqui o nosso último painel. Ele discute primordialmente um tema que, na minha opinião, é super atual, né, e complexo, que é a questão da interação, né, entre diferentes órgãos no contexto de investigações paralelas sobre uma mesma conduta, né? Eu acho que isso é algo que, nos últimos anos, principalmente... Opa, sim, tá melhor? Opa. Principalmente com o advento aí da lei anticorrupção, isso é um tema que ganhou importância significativa, né? Mas é algo que na área de defesa da concorrência ele já existia, né? E é algo que eu acho que para as pessoas envolvidas em direito da concorrência especificamente, é algo que já era parte da realidade e um cuidado que você já tinha que ter, né, por conta do viés criminal que algumas condutas que são consideradas anticoncorrenciais têm, né? Mas, sem dúvida, no último ano, principalmente, é algo que ganha aí complexidade ímpar, né? E, portanto, um tema aqui super interessante que eu acho que a gente vai tentar aqui fazer um debate o mais interessante possível. Como o assunto é bem polêmico, né, a ideia que nós tivemos foi, ao invés de ter apresentações específicas, né, de cada um dos palestrantes, a gente optou por fazer um debate mesmo, quase que uma mesa, onde eu pretendo fazer algumas perguntas e levantar alguns temas para que os nossos três palestrantes possam comentar sobre o mesmo ponto, sobretudo passando visões, né, diferentes, né? Acho que aqui ao meu lado tem o Eduardo Frade, que eu acho que, enfim, a maioria conhece, que é o atual superintendente-geral do CAD, né? O Eduardo está no CAD, na instituição, há vários anos. Ao lado do Eduardo, a gente tem o Zé Alexandre, que vai, sem dúvida, dar um olhar mais do âmbito privado, né? O Zé Alexandre é advogado, sócio do Pinheiro Neto, com muita atuação aí na área. E, por fim, a gente tem o Alexandre Macedo, que é um dos novos conselheiros aí do CAD, que também, e que, enfim, é egresso aí da CGU, né, e muito tempo atuando no governo. Então, acho que a ideia é essa. A gente vai tentar passar, primeiro, de um ponto de vista um pouco mais específico, né, no âmbito da defesa da concorrência, e depois abrir um pouco essa discussão para falar um pouco da lei anticorrupção também, de todos os desafios que todos nós encontramos. O primeiro ponto, e é bem específico, eu acho que para a área de defesa da concorrência, e que a gente vê, pelo menos pensando aqui no viés do advogado, né, e do cliente privado, né, um desafio que a gente vê muito no dia a dia no âmbito de investigações, principalmente investigações de cartel que tem um viés criminal, as empresas, e principalmente o indivíduo, na verdade, ele está preocupado de como resolver e se defender desses dois tipos, né, dessa exposição aí que vem de pelo menos duas origens, né, do CAD, do âmbito de vista administrativo, e do Ministério Público do ponto de vista criminal. Uma forma de você evitar isso, né, e pelo menos endereçar esses dois pontos é por meio do Instituto do Acordo de Leniência, onde a lei ela assegura, né, uma imunidade tanto administrativa quanto criminal para as pessoas físicas que conseguem, né, se beneficiar desse instituto, mas a gente sabe que esse instituto não está disponível para todos, né, ele só está disponível para o primeiro da fila.
Então, uma primeira pergunta que eu faço e que eu queria colocar aqui para debate é a seguinte: quando o Instituto da Leniência não está mais disponível, né, você pode encerrar uma investigação por meio de um acordo, né, o termo de compromisso. Só que você sempre tem uma discussão e tem um conflito de interesse muito grande, principalmente entre a empresa e o indivíduo, né? Porque a empresa ela só tem a exposição administrativa e ela consegue, com o TCC, encerrar a sua exposição, só que a pessoa física e o executivo que, enfim, cometeu o delito, ele fica pendurado na questão criminal, dado que, pelo menos pela lei, o TCC ele trata só da esfera administrativa. Então, acho que o primeiro ponto é assim, pelo menos isso e aí o Zé talvez possa comentar também, é sempre um grande ponto de tensão, né, quando você tenta fazer um acordo. Eu queria saber como que vocês, né, pelo menos, sobretudo aí, qual é o ponto de vista do CAD? Vocês sentem isso criar algum tipo de desincentivo, né? Como que vocês têm lidado no dia a dia com essa questão e em que medida a interação com o Ministério Público no âmbito de acordos, né, ou TCCs, tem se dado na prática? Acho que esse é um primeiro tema que eu gostaria de propor. Por favor, quem quiser. Obrigado, Márcio. Esse realmente é um dos temas do momento. Isso sempre foi um tema, ou sempre teve potencialidade de ser um tema, porque ele surge com a regulamentação administrativa e penal que existe, mas ele ganhou um impulso, uma notoriedade muito grande com a Operação Lava Jato, que, enfim, tornou esse tema bastante público e começou a se discutir isso mais, gerou alguns movimentos interessantes pelo próprio Ministério Público, e que meio que concomitantemente à Lava Jato, a gente também tem visto esforços do Ministério Público para ter uma atuação penal em relação ao crime de cartel um pouco mais ativa do que a gente via no passado. Então, algo que talvez fosse latente, mas ainda não tinha explodido, porque tinha poucas ações criminais movidas pelo Ministério Público, especificamente em relação ao crime de cartel, começou a se tornar um tema mais necessário, mais debatido, porque isso agora começa a aparecer com mais força, né? Então, só para dar uma nivelada aqui, que eu não sei o quanto que cada um de vocês é familiarizado com essa regulamentação, mas como disse o Márcio, quando uma empresa e uma pessoa física ou seus funcionários assinam um acordo de leniência com o CAD, eles são os primeiros, e eles confessam a participação, eles colaboram, e em troca eles ganham, isso está na lei, imunidade administrativa e ganham também imunidade penal, as pessoas físicas. Isso está garantido em lei, então traz essa segurança. O TCC, Termo de Compromisso de Cessação, é um instrumento de acordo que o CAD disponibiliza para o segundo, para o terceiro, para o quarto, enfim, assim por diante. Os requisitos são o mesmo, então as empresas e as pessoas físicas têm que reconhecer a sua participação na conduta, têm que colaborar com as investigações, só que, ao contrário do que acontece com a leniência, eles não ganham imunidade, nem administrativa nem penal. Então, do ponto de vista administrativo, a empresa e as pessoas físicas recebem uma redução pré-fixada lá na sua multa, só que, especialmente as pessoas físicas, e é esse o ponto trazido aqui pelo Márcio, não ganham imunidade penal. Então, ela se vê numa situação em que ela vai lá no CAD, ela confessa uma conduta, ela entrega provas contra si mesma e ela não tem automaticamente um benefício penal, o que significa que ela sabe que amanhã, uma vez assinado esse acordo, ou se não for amanhã, daqui a alguns anos, o Ministério Público pode pegar isso, levar lá na Justiça Criminal e mover uma ação contra aquela pessoa física utilizando provas dela própria. E aí ela fica, né, naquele dilema, eu assino esse acordo ou não assino esse acordo. E agora CAD, advogados e empresas, Ministério Público, ficamos debatendo onde é que é esse ponto de equilíbrio. Tem algumas premissas que eu acho que todos nós concordamos. A política de acordos tem sido muito boa, né, tanto do ponto de vista de redução de custos administrativos, quanto do ponto de vista de melhoria dos processos, porque as empresas colaboram.
trazem provas e assim por diante. Então, acho que é consenso que queremos continuar tendo acordos em um número razoável, né? Ao mesmo tempo, como é que a gente lida com o fato de que a lei não dá uma imunidade penal, talvez nem deva dar mesmo, porque, enfim, já temos a leniência. Então, até quando, do ponto de vista do legislador ou mesmo de autoridade pública, que a gente tem que ficar dando benefícios para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, não é muito esse o objetivo da lei, né? E onde está o equilíbrio também da gente continuar incentivando mais a leniência, ou seja, que de fato o primeiro venha e nos conte o cartel. Uma vez descoberto o cartel, o quão extensos devem ser os benefícios que eu dou para o segundo, que não foi o cara que veio me contar o cartel. Na verdade, ele foi um que foi pego, né? Então, quanto que eu devo incentivar isso ou não? Essa questão ainda está bastante em aberto, o modo como fazer isso, e acho que muita água vai rolar ainda. De qualquer forma, algumas coisas que a gente vê. Primeiro, por alguma razão, e eu vou especular aqui um pouco quais são as razões, porque eu acho que ainda existe muito incentivo para TCC, mas por alguma razão, de fato, parece haver incentivo, porque tem cada dia mais TCC. Então tem muito acordo sendo pedido para o CAD todo dia. A gente vê isso nas nossas estatísticas, desde a regulamentação, que deixou mais claros os requisitos do TCC. Enfim, o número de acordos é crescente e isso continua. Mesmo depois de todo esse debate, mesmo com essas questões, a gente ainda recebe muito pedido de TCC, e não só de empresa, mas de pessoa física também. Por que eu acho que isso acontece? E isso é um pouco da resposta do o que podemos fazer a esse respeito, né? Primeiro, eu acho que a própria regulamentação de TCC mostrou qual que é a sua vantagem para o ponto de vista do administrado, que é, para mim, a explicação do porquê que a gente teve um boom tão grande de empresas vindo fazer TCC. Porque as regras são razoavelmente claras e razoavelmente objetivas. Então, quer você goste ou não, você sabe o que esperar, mais ou menos, quando você faz um TCC. Então, você sabe que lá no CAD, você sabe previamente o que você vai ter que entregar, porque você, enfim, você só assina depois que entrega. Você sabe qual que vai ser a sua redução de multa, aquilo também está expresso no TCC. Você sabe qual é a faixa de redução que você vai ter e assim por diante. Então, é razoavelmente objetivo. Segundo, TCC, necessariamente, pedidos de acordo, vêm quando você já tem um caso. Então, nós já temos um inquérito, ou já temos um processo administrativo, a parte vai lá, olha a nossa investigação, olha as provas que nós temos, e aí ela faz uma análise daquilo junto com o seu advogado, e em grande parte das vezes a análise acho que o negócio está feio para mim, né? Então, ou tem muita prova contra mim, e eu já sei mesmo que tem uma chance grande de eu ser condenado, então vou tentar diminuir os meus custos. Vou tentar receber uma redução na multa e vou mostrar que eu estou colaborando e etc. E veja só, e aqui eu já começo a tocar um pouco no ponto do MP. Talvez também na esfera criminal o Ministério Público leve em consideração o fato de que eu estou colaborando para essa investigação. Então, já que eu já vi aqui que tem uma chance grande de eu me dar mal, deixa eu tentar reduzir isso. Isso pode ser um tipo de pensamento, né? E aqui até já qualificando, muitas vezes a parte até discorda, assim, ela acha, eu acho que não tem prova contra mim, etc, mas eu acho que o CAD pesa na mão sempre, eu acho que ele vai pesar aqui contra mim. Tem todo tipo de pensamento, mas faça essa análise de custo-benefício de assinar ou não um TCC. Dito isso, é óbvio que a gente entende o problema e que de fato existe essa questão da parte ponderal, o que vai acontecer comigo na esfera penal. E aí nós temos aqui já há algum tempo algo que é bastante novo, né, mas que eu considero bastante positivo, que é uma tentativa do CAD, que acho que vai ter sucesso, de sensibilizar o Ministério Público, que é o responsável pela ação penal, da importância não só do acordo de leniência, mas da importância para o processo dos TCCs. E nós temos recebido respostas bastante positivas do Ministério Público. O que significa o seguinte, acho que a gente vai falar disso numa questão mais para frente, mas a Lava Jato foi um exemplo, por exemplo, em que pela primeira vez nós tivemos concomitantemente acordos no CAD com colaborações premiadas em esfera penal daquelas partes que estavam colaborando tanto no Ministério Público quanto no CAD. Então nós já temos um primeiro exemplo concreto disso.
E temos conversado com os nossos parceiros do MP de formas de incentivar esse tipo de coisa e temos recebido respostas positivas, o que significaria o seguinte: em alguns casos tem a leniência, a parte tem a imunidade, aí vem um segundo, por exemplo, assina um TCC com o CAD, entrega provas e assim por diante, e aí o CAD vai lá, contata o MP e fala: olha, esse segundo aqui está trazendo coisas muito valiosas para o caso, será que você não consideraria, Ministério Público, assinar com ele também um acordo de colaboração premiada para ou extinguir ou reduzir a sua pena na esfera penal? Né? E essa seria uma maneira bastante inteligente de tentar manter os incentivos para o TCC, porque diminui um pouco esse risco da parte ter um problema grande na esfera penal. E temos alguns casos em que começamos a trabalhar com isso. O que, não sei se a gente deixa isso para frente, eu já falo, mas um pouco o que dificulta isso? Não, o que eu só ia fazer só um ponto aqui que me pareceu é que, assim, na minha opinião, pelo menos, e aí, o que os outros acham, é que, assim, eu entendo essa questão de a importância de você diferenciar a leniência do acordo. Para mim, eu acho que ela é muito clara, pelo fato de que, enfim, você quer dar um incentivo de alguém vir e te contar, né, a existência de um ilícito. Então, para esse, sem dúvida, o benefício ele tem que ser maior. Né? Agora, a questão, sob o ponto de vista puramente administrativo, eu acho que a regulação, e eu concordo com você, a regulação do TCC está muito clara, e está muito claro o benefício que você pode ter. Né? Então, tem os níveis de desconto, acho que a regulação está sendo aplicada de uma forma correta, mas, então, para as empresas, para a pessoa jurídica, eu acho que tem, enfim, ela veio trazer um grande conforto, que é você sabe exatamente o que você pode levar, e quanto antes você chegar e quanto mais colaboração você conseguir dar, né, maior o desconto que você vai ganhar. Mas isso não prejudica o incentivo, de forma alguma, na minha opinião, o incentivo que você tem de ser o primeiro que é ganhar 100% de desconto. Então, acho que sob essa perspectiva, eu não vejo como você... para mim está muito diferente, é muito claro a diferença do benefício que você pode ter usando um instituto ou não. Né? Agora, a questão criminal, ela, pelo menos na minha opinião, ela parece, às vezes, dar um desincentivo para a utilização, ou pelo menos ela torna mais difícil, sem dúvida nenhuma, né, a utilização do TCC, e que, se ela fosse bem endereçada, eu acho que ela tornaria esse instituto ainda mais palatável, né, sem criar um desincentivo para a leniência, porque eu acho que uma pergunta que eu faço é: será que você não deveria criar algum tipo de mecanismo onde você pudesse criar critérios onde, a depender da cooperação, por exemplo, adicional que a parte que propõe um acordo traz, você conseguir dar esse conforto ou essa proteção criminal. Porque a proteção criminal, e aí talvez você possa comentar, ela eu acho que o grande ponto, né, que sempre fica, é claro, sem contar a questão da exposição aí para ações indenizatórias, mas que eu acho que é um risco que ele é sempre o menor, né, o de menor importância, pelo menos no Brasil. Eu acho que esse que é o ponto que eu... Queria fazer uns comentários aqui. Primeiro, antes de mais nada, boa tarde a todos e agradecer por estar aqui. Eu acho que tem uma coisa que o Márcio colocou, que eu concordo integralmente, que é o seguinte: eu acho que o incentivo para a leniência ele tem que ser desproporcional ao do TCC. Ele tem que ser muito maior, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, porque trazer o primeiro é muito mais difícil, porque não tem nada, não existe processo, então você tem que dar um incentivo que é desproporcional para aquela empresa, para que aquilo realmente vale a pena e para que alguém venha. Ele não tem que ser maior, ele tem que ser realmente desproporcional. Eu acho que o problema penal que eu vejo, meu escritório e a gente raramente advoga por pessoa física. Tá? A gente geralmente está defendendo as empresas nessas investigações. Então, eu acho que
a regulamentação, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e aqui no Brasil, quando a gente tinha leniência e não tinha os TCCs nesses casos, não era algo muito claro, a gente sempre viu o problema de como é que você faz com second in, third in, fourth in, que você tem nos Estados Unidos, você tem na Europa. Na Europa é um pouco à parte, porque não é crime, né, em geral, para a comissão, mas nos Estados Unidos é. E você vê, mas como é que eu faço? Porque eu vou ter partes brigando num processo que todo mundo sabe como vai acabar, simplesmente tentando fazer esse processo demorar mais, porque elas estão tentando reduzir ou tentando criar incidentes processuais para eventualmente poder discutir isso. O que a gente vê é que a norma, aquilo que você, Eduardo, colocou como regras claras e objetivas, tem sido bastante útil para as empresas se aproximarem. E por que eu falei que a gente só advoga para a empresa, quase sempre advoga para a empresa? Porque, para mim, olhando para a pessoa física, eles geralmente têm advogados, criminalistas, assessorando. Você chega numa situação que é a seguinte: a empresa é dona dos e-mails que o sujeito carregava. Ele é dona dos documentos que o sujeito tinha. Então, meu papo com eles é muito da seguinte forma: olha, eu vou. Se você vai junto, você tem uma redução aqui no CAD, pelo menos, e eu não vou ser tão duro com você. Se você não vai, meu amigo, sinto, mas você fez algo que é ilegal, eu tenho prova que é algo que é ilegal, e eu vou brigar com você. Então, você vai. Até hoje, isso tem... E aí vocês vão falar, mas que cruel. O mundo é cruel, gente, desculpa, mas se vocês ainda não descobriram, ele é assim. Então, uma coisa que eu vejo de problema, que hoje não é um problema, é que a legislação, antes da mudança, e a maior parte dos casos são anteriores, eu acho que no Lava Jato vocês talvez enfrentem isso, porque tem coisa que é recente. Mas, nos casos anteriores, você tinha lá a possibilidade de fazer acordo que não era delação premiada, que era a suspensão condicionada do processo, com base naquela lei, acho que é de 9.099, eu nunca lembro os números, que falava que como havia aquela pena de até 5 anos ou multa, como a pena máxima podia ser multa, e só multa, você podia fazer a suspensão condicional. Depois da mudança, que virou multa, você não pode mais, porque a pena mínima é um tempo de reclusão mais a multa. Com isso, você escapa da suspensão condicional, que é algo relativamente simples de fazer e que era a saída, que quando o sujeito... Obviamente, a gente não pode ser tão cruel com as pessoas. A gente explicava que ele tinha uma saída, que tinha um problema de eventual prescrição, que você tinha um problema de que a prescrição mudou também, então hoje é mais difícil contar prescrição. Todos esses, aliás, como opinião pessoal e como cidadão, acho que são mudanças ótimas, tá? Para as pessoas que participaram, às vezes a gente tem opinião diferente defendendo as pessoas. Mas que antes dessas mudanças era uma situação relativamente tranquila, você tinha uma saída. Depois da mudança, e aí eu acho que os fatos da Lava Jato já vão entrar, alguns deles, pelo menos porque são posteriores à mudança da lei, até onde eu vou, talvez vocês passem a ter situações em que essas alternativas não existam mais. Uhum. E não existindo mais essas alternativas, você vai ter que entrar na questão da delação premiada mesmo, que é mais severa e que tem mais pena. Mas eu volto, e vou terminar essa pequena intervenção, com uma colocação que eu vejo simples. Nos Estados Unidos, tá, e eu também por uma questão dos meus clientes, e você, Márcio, deve ter uma situação parecida com a minha nesse sentido, nessas experiências, eu acho que não devem ser tão diferentes, mas nos Estados Unidos você tem uma situação semelhante. E o sujeito que vem depois, o sujeito que vem posteriormente, ele passa alguns dias, infelizmente, ou felizmente, sei lá, depende da ótica que você olha, mas eles passam alguns dias na cadeia. E o sistema não deixa de funcionar por isso, porque você tem não só a investigação, mas você tem um enforcement. Então, eu acho que aqui, olhando para terminar, é que o aumento dos TCCs vem de regras claras e objetivas, eu acho que isso é bastante claro, mas eu acho que também com o enforcement, isso vai ser mais e mais utilizado, e aí eu acho que o enforcement não vem só do CAD, que as multas que vocês aplicam são bastante altas, mas do Ministério Público investigar esses casos e criar situações. Com isso, eu prometo ficar quieto até a próxima pergunta. Eu só ia fazer 2 provocações aqui para vocês. Eu acho que, primeiro, com relação a essa questão dos Estados Unidos, no outro dia eu ouvi uma coisa interessante de um executivo estrangeiro, que ele falava, eu acho que nos Estados Unidos eu acho que está tão sedimentado, né, e você sabe muito bem. Primeiro, nos Estados Unidos eu acho que o sistema está muito sedimentado, então você tem muito clareza
né, de quanto tempo você vai ficar na prisão, né? As regras são bem claras e, como disse esse executivo para mim, hoje em dia tem uma visão de que a prisão nos Estados Unidos é quase um hotel, né? Então, que assim, tudo funciona bem. Acho que aqui no Brasil a coisa é bem diferente, né? Então, acho que assim, tem uma questão de clareza, né? Quando você envolve a questão penal, acho que não é tão preto no branco, né? Enfim, qual é o período que você que está cooperando vai ficar na prisão e aonde que você vai ficar. Acho que tem torna a discussão e essa decisão muito mais difícil. O outro ponto que eu queria só colocar é, muitas vezes a empresa tem essa posição e tem esse poder de dizer para o empregado, olha, eu tenho os documentos, houve uma decisão do management de fazer esse acordo e você pode se beneficiar ou não, né? Agora, como é que fica aquelas situações onde uma empresa que é controlada e aí o controlador é que teve envolvido e aí ele está diretamente, ele pode ser afetado pela decisão que ele vai tomar em nome da empresa, porque é ele que controla a empresa, ou mesmo empresas onde você não tem um controlador e o alto escalão da administração que tem que tomar a decisão está também pessoalmente envolvida. Então, acho que aí esse conflito de interesse ele volta à mesa e pode criar o desincentivo a buscar o acordo. Então, acho que, enfim, ainda há, na minha opinião, muitos casos onde esse viés criminal aí, ele gera esse desincentivo. Posso só complementar? Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, agradecer o Ragazzo. Bom, acho que tem duas coisas importantes aí. Primeiro, até fazer uma brincadeira, Márcio. Eu acho que aqui é mais claro ainda a questão da prisão, porque não tem ninguém preso por cartel no Brasil. Então, aqui está claro de que dificilmente vai preso, né? Segunda coisa é que aqui, na verdade, é uma provocação, até tomando um pouquinho o papel aí de mediador, que eu queria fazer essa pergunta para vocês dois aí que são advogados. Sobre a questão de confessar no TCC, confessar a conduta. Se isso aí é um desincentivo, na verdade, a fazer o TCC em função de que você estaria confessando o ato. Eu queria saber o que vocês pensam a respeito disso, se isso pode, sob o ponto de vista de quem está fazendo o ato, inibi-los a fazer o TCC ou não. Obrigado. Eu vou reagir a um ponto que você colocou, Márcio, e depois vou reagir a essa questão da confissão. Eu acho que tem um ponto concordo com você, tem muitos casos que não é preto no branco. Mas aí eu volto na questão de enforcement. No momento em que nós tivermos o receio de sermos, as pessoas que tiverem participado tiverem o receio de serem presas, né, ou for algo que já estiver acontecendo, ou que for algo mais certo, um acordo para reduzir a pena vale a pena. Bom, a frase ficou horrível, mas é isso. Um acordo para reduzir a pena vai ser interessante. Hoje em dia, como a maior parte dos casos, você tem tantas alternativas para tentar fazer com que o caso dure mais e etc., que essa discussão fica até mais difícil. Mas concordo com você que você tem várias situações, vários casos que não são tão pretos, não é tão preto no branco, que você tem um controlador, que você tem situações que geralmente... E você tem situações também que às vezes você tem os e-mails, você tem os documentos, você tem tudo da empresa e você não acha nada. Você, sinceramente, fez uma busca e foi surpreendido, desculpa, pelo que o CAD conseguiu com uma outra empresa. Então, isso é alguma situação certamente preocupante. Na questão e pode fazer com que a decisão seja diferente. Agora, na questão que você, Alexandre, colocou sobre a confissão, eu acho que a questão da confissão é problemática por causa de eventuais questões penais e também por causa das ações de indenização. As ações de indenização que as empresas sofrem e que eu lembro, tá, eu acho que eu sou um pouco mais velho do que a média aqui, mas eu lembro quando a gente falava de acordo leniense há algum tempo, né, a gente lá há mais tempo, a gente falava assim, peraí, não, ação de indenização no Brasil é possível, mas o nosso judiciário demora,
ele não dá não vai acontecer. E aquela história, não vai acontecer e não acontecia, está acontecendo. Tá? Eu acho que, não sei a tua experiência, mas tem acontecido. Então, a preocupação grande é essa, junto com uma outra preocupação que eu acho que não colocamos aqui ainda, que é a questão de confidencialidade. No exterior, quando você faz uma leniência, quando você faz um TCC, muito das informações que você passa, muito dos dados que você passa, são confidenciais. Você tem documentos privilegiados, muitas vezes, você tem documentos até internos das empresas, você tem restrições aí, cada jurisdição tem uma diferença em alguns aspectos, mas tem uma coisa interessante, que as decisões, o nosso sistema, por ser como é, e eu não vejo muita solução para isso, se tiverem, acho que isso cabe um seminário inteiro para a gente discutir como é que poderia se pensar em confidencialidade, mas a vulnerabilidade das empresas, quando fazem uma leniência ou quando fazem um TCC no Brasil, com dados se tornando públicos, e a confissão no Brasil, muitas vezes, se tornando públicas para ações de indenização, não só no Brasil, mas no exterior também, e aí a confissão tem esse impacto, isso, muitas vezes, é um desincentivo. E eu não sei a tua experiência, Márcio, mas eu tenho casos que não faz sentido o cliente não fazer um TCC, se você olhar só o Brasil. Se você olha o mundo inteiro, e você olha o tamanho do caso dele, aí você fala, não, mas espera aí, se eu fizer uma confissão no Brasil, esses dados eu vou ter que confessar, se eu fizer um TCC. Ao confessar, esses dados, em sua maior parte, vão ser disponibilizados a terceiros em algum momento, não necessariamente durante a instrução do processo, mas no final do processo. E depois, e quando isso vier a ser disponibilizado, o valor que eu vou gastar com essas ações vai ser tão grande que, para mim, isso é um desincentivo. Eu não sei, e aí eu colocaria de volta para o Alexandre e para o Eduardo, e também, Márcio, para você, sem querer usurpar qualquer poder de moderador aqui, mas trazendo isso para eles, como é que fica essa questão de confidencialidade? Porque, para mim, isso para mim, é muito mais um fator que desincentiva até do que a questão penal, tirando os casos específicos, você tem uma alta diretoria, etc. Bom, como moderador, eu posso definir que eu não vou responder, né? Então, assim, enfim. E eu também posso definir que eu vou falar o quanto eu quiser. Então, vou tomar esse privilégio aqui dessa posição. Só para falar rapidamente, que eu acho que, enfim, Zé, você colocou, eu acho que os pontos que você colocou eu concordo plenamente. Acho que enfim, essa questão da confissão, ela é, eu acho que o principal ponto aí é o cerne de toda a discussão sobre fazer ou não um acordo, porque é ela que vai gerar todos esses reflexos em outras esferas, né? Então, pensando simplesmente no ponto de vista criminal, você está confessando o que potencialmente é um crime, né? Então, enfim, a sua exposição ela é enorme. E essa questão da ação de indenização, ela, nos casos que tem um viés internacional, ela é super relevante, né? Porque qualquer impacto que isso possa gerar, principalmente nos Estados Unidos, mas hoje em dia já na Europa também, né? Que a questão do civil claim está ganhando força, ela muitas vezes chega a fazer com que uma empresa ela simplesmente decida não buscar um acordo no Brasil por conta dessa exposição. Então, acho que isso é, de fato, uma grande questão que a gente vivencia em todos os casos, eu diria. Só fazer um comentário aqui. Eu estava em Brasília esses dias conversando com um penalista a respeito desse assunto. E ele me dizendo o seguinte, olha, toda vez que eu vou participar de uma reunião em que estão os advogados da empresa na parte de concorrência e eles me chamam para poder participar e decidir se eu faço ou não um TCC, a minha resposta é que sim, faça o TCC. Primeiro, porque existe muito isso que você falou, Zé Alexandre. Assim, o direito penal ele vai dar uma série de possibilidades de tentar absolver o réu, mesmo porque ali eles vão trabalhar com responsabilidade subjetiva.
E a lei, ela trabalha, a nossa lei, a lei de concorrência, trabalha com a responsabilidade objetiva. Então, você tem uma possibilidade de apenação muito maior na lei antitruste do que no processo penal, que você não tem todas aquelas garantias penais que você que supostamente é para ser entregue a um réu em um processo penal. Por exemplo, além da responsabilidade objetiva, os tipos da 12.529 são abertos, o rol é exemplificativo, tem lá no artigo 38, inciso 7, uma possibilidade de você adotar qualquer medida necessária a interromper a conduta, ou seja, você tem uma amplitude muito grande, uma possibilidade de condenação muito maior. Já no direito penal, é necessário você demonstrar ali o elemento subjetivo de culpa ou dolo para poder aplicar uma penalidade penal, além de todas as garantias penais que supostamente teria. E ainda tem mais um detalhe. O fato de você confessar a conduta não quer dizer que você está confessando o crime. Isso é muito importante diferenciar. Porque quando você confessa que cometeu o fato, daí a você dizer, olha, eu cometi o crime, ou se configurar o crime, é uma diferença muito grande. Primeiro, para você dizer que uma pessoa cometeu um crime, é necessário passar por todos aqueles passos do crime, aqueles elementos do crime que a gente aprendeu na faculdade. Eu não sou nenhum penalista aqui, mas se lembro bem, você tem que analisar fato típico, antijurídico, culpável e punível, a depender da teoria, se é bipartite, tripartite. No fato típico você tem conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, aí tem os elementos subjetivos, resultado juridicamente relevante, imputação objetiva, imputação subjetiva. Então tem uma série de coisas. E mesmo assim, analisando tudo isso, ainda vai cair lá na culpabilidade, se o cara teve previsibilidade subjetiva, se é inexigibilidade de conduta diversa. Então tem uma série de questões que você tem que analisar no processo penal para você chegar a uma condenação. E isso passa muito longe, na minha visão, de simplesmente confessar o fato, o que é diferente de confessar o crime. Acho que essa foi uma visão que eu tive de um penalista, que inclusive trabalha nessas operações e que diz que para ele isso é muito tranquilo. Deu uma dificultada agora com relação à introdução de mais um elemento, que é a corrupção nesses fatos que envolvem cartéis e a lei 8666, bem como a 12846. Não, acho que esse ponto ele é super importante. E eu acho que do ponto de vista técnico, ele é, sem dúvida, onde o foco tem que estar. A dificuldade é você dar um conforto para uma pessoa física de que ela está, né, ao fazer isso, ela de fato tem ainda uma defesa robusta e que o risco de que isso não vai, ao final do dia, mandá-la para a cadeia, né, acho que, mas sem dúvida nenhuma, e eu acho que é o grande ponto de que a gente sempre, e até por outro lado, né, é o medo, né, e a preocupação que, pelo menos nos casos em que eu estou envolvido, a gente sempre tem, que é de diferenciar justamente, né, o tipo de prova que tem que ser produzido quando você tem uma pessoa física sendo investigada, tanto na esfera administrativa, mas principalmente, né, quando você leva essa discussão para a esfera penal. Né? Então, acho que eu concordo plenamente, acho que esse ponto ele é importante, que só ao você colocar isso né, num caso concreto e lidar com uma pessoa que ela não tem conhecimento da técnica, né, é um desafio que é muito grande. Não, eu ia só pegar o gancho do que o Alexandre fez para falar ampliar um pouco para o ponto da lei anticorrupção, mas, enfim, pode, por favor. Bom, foram abordados vários assuntos aqui. Primeiro, em relação à confissão, e eu falo isso, tento colocar isso bem objetivamente, até porque eu acho que para o debate ser pragmático, a gente tem que se focar na realidade. Eu considero o debate sobre confissão ultrapassado. Não tem a menor possibilidade de voltar atrás em relação a isso. Né? Vamos trabalhar com o cenário tendo em vista que confissão é uma necessidade, um fato. Por quê? E vamos botar o pingo nos is aqui. Primeiro, quando a gente fala de confissão, quando você chega lá na hora de verdade no acordo mesmo,
você tem que confessar mais fatos específicos que você lê antes, aquilo ali e tal, o que vai ser, o que não vai ser, em relação às matérias que são de competência do CAD. É óbvio que muitas vezes tem sobreposição com outras coisas e tal. Mas então, assim, existe um controle razoável sobre o que a gente chama de confissão. Isso é uma coisa. Dito isso, e é isso que a gente tem que lembrar sempre, e é óbvio que existe um viés natural, né, e quando a gente está falando com advogados, etc., pensando no cliente, de, puxa, será que isso é melhor para o meu cliente? E não é. E o Márcio mesmo falou a palavra conforto aqui várias vezes. Não é o meu papel trazer conforto para ninguém. É o contrário, é para você ficar bem desconfortável mesmo. Não, você não quer ter problema, não faça cartel. Se você fizer, vai ser desconfortável. Você quer um conforto? Vem, seja o primeiro, faça a leniência. A gente vai te pegar pela mão, vamos cuidar de você. Vamos lá no Ministério Público, você vai ter garantias legais, etc. Você fez um cartel, você não foi o primeiro a confessar, você já está chegando em segundo, e aí você quer conforto. Não vai ter conforto. Realmente não é para ser confortável, é para ser desconfortável. Dito isso, óbvio que não tem ninguém, né, a gente tem que ponderar, porque queremos incentivos também para... Tem sido útil o segundo, o terceiro, então queremos ter TCC. Então, aonde que está o equilíbrio? Né? Aonde que eu mantenho um incentivo grande, que ele faça leniência e não TCC, eu quero que ele seja o primeiro, tá? E eu quero que ele venha, mas ao mesmo tempo eu deixo desconfortável o suficiente para que ele não faça um cartel. Esse é o objetivo final. Né? Então, a primeira questão, se por lei o beneficiário da leniência é obrigado a confessar, é ridículo a gente sequer ponderar que o segundo talvez não confesse. Você não pode ter uma vantagem que o beneficiário da leniência não tem. Segundo, a gente poderia estar tendo essa discussão aqui de, puxa, será que a gente pesou a mão e tal, se eu não tivesse 50 TCCs por ano, que é assim, 4 vezes mais do que a gente teve na nossa média histórica. Então, a exigência da confissão não teve um efeito de não TCC. Né? Ela não teve esse efeito. Então, para mim, os incentivos estão bem colocados. Por isso, na minha opinião, eu considero a questão da confissão ultrapassada. Né? A gente tem uma questão que é evidente, eu considero que ainda é um lapso a ser tratado pelo legislador brasileiro, pelo CAD, pelo judiciário, que tem a ver com as ações de indenização. Né? Isso é uma questão, não só no Brasil, isso é uma questão no mundo inteiro, desse balanço entre incentivos para a leniência e você depois ter uma ação indenizatória lá que você vai pagar muito, etc. E no Brasil ainda é um pouco incerto, de fato, o que acontece, seja no meio do processo, quando o Ministério Público, seja lá quem for, tiver acesso a peças e provas que você trouxer. Mas, assim, na melhor das hipóteses, pelo menos no fim do processo, talvez você tenha que lidar com aquilo mesmo. Né? E no Brasil ainda é um pouco incerto o que o Ministério Público pode ter acesso, o que o Judiciário pode ter acesso, quais são as garantias que o beneficiário da leniência tem ou não tem. Isso requer regulamentação, a meu ver. A posição, isso é a minha posição, e eu sei que essa é a posição de muitos no CAD, é uma posição de tentar, primeiro, né, manter os incentivos para a leniência. Então, se a gente estiver falando de um equilíbrio em que a ação de indenização comece a desincentivar a leniência, está errado. Uma segunda coisa que estaria errado o beneficiário da leniência é mais punido que os outros. Isso aí está errado. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente. E a minha posição pessoal é que a gente deveria ter, ou no futuro deveríamos ter uma regulamentação que desse um certo conforto ao beneficiário da leniência desse tipo de premissa, e que ele vai ter, na Europa, por exemplo, já tem legislação falando o que pode ser aberto, o que não pode ser aberto. A gente teve uma decisão recente interessante no STJ, em que terceiros pleiteavam acesso aos documentos da leniência, que ainda eram confidenciais, e o STJ, com base nesses argumentos, não foi com base naqueles argumentos processuais, poderiam vir, com base no argumento de que isso desincentivaria a leniência, o STJ negou o acesso àquilo. Então, isso é uma sinalização interessante já por parte do Judiciário brasileiro, que lida com essas questões raramente. Só para finalizar aqui, que foi, na verdade, o começo de estudo que a gente estava falando, que outras maneiras que podemos ter para continuar incentivando TCCs, apesar desses problemas penais. Então, eu acho que a gente tira algumas conclusões interessantes que estão acontecendo agora. A primeira é que não é uma obrigatoriedade jurídica, mas é uma possibilidade jurídica concreta que aquela pessoa física que faça um TCC com o CAD, seja ele segundo, terceiro, etc., tenha espaço para fazer uma colaboração premiada com o Ministério Público. Isso é um fato novo, interessante e real. Né? E aí, o que ele pode vir disso? E eu acho que o equilíbrio não é nem 8 nem 80.
né? A gente tem que ter, como o Zé disse, ele não pode ter tantos benefícios que desincentive que ele seja o primeiro para conseguir uma leniência, tem que ser um pouquinho pior para ele, né? Mas tem que ser o suficiente também para a gente conseguir, especialmente naqueles casos em que a colaboração seja muito boa, ele esteja trazendo provas que você ainda não tem, ele entregue a alguns outros indivíduos ou empresa que você ainda não tinha conhecimento, de que sim, de que ele tem um benefício daquilo, que pode ser desde uma redução da pena dele, até mesmo um pedido de perdão judicial, etc. O X dessa questão no momento é o seguinte: essa esfera, muito embora seja diretamente influenciada pelo CAD, nós estejamos capitaneando isso depende, no fim das contas, de uma decisão do promotor de justiça ou do procurador da República responsável de fazer aquilo ou não, e o Ministério Público é muito heterogêneo. Então, tem gente que é a favor disso, tem gente que é contra. E, segundo, vamos ver como é que os juízes vão encarar isso, né? Porque a colaboração premiada depende do juiz homologar e falar, tá bom, eu concordo em fazer isso. Então, é um instrumento novo que eu acho que é interessante que existe espaço para isso. Certo. Não, só para deixar claro, Eduardo, eu não estou falando que a gente tem que voltar, e eu acho que o compromisso e a confissão ele tem que ter, porque eu concordo com você que assim a leniência ele tem que ser o máximo que você pode ter, e é obviamente que quem vem depois não pode ter algo que não está disponível para o leniente. Então assim, a discussão aqui não é a questão de você não ter que confessar, mas sim o que decorre da confissão, porque isso é algo que eu tenho que ter em mente, até mesmo no âmbito da leniência, porque assim, ao fazer uma leniência, eu também tenho que saber o que isso vai gerar para mim, né? E é obviamente que o conforto que eu estou falando aqui é o conforto em relação à transparência, eu tenho que ter certeza o que vai acontecer comigo, né? Então, eu acho que é nesse sentido, e eu acho que esse ponto aí é a grande questão. Eu acho que, assim, hoje é claro o benefício que eu posso ter com a leniência. Eu consigo 100% de imunidade na esfera administrativa e eu consigo também imunidade na esfera penal, né? Fica pendurada a questão da ação de indenização, que, como o Zé falou, enfim, no Brasil não era muito comum, agora está surgindo, mas ainda se enfrenta muita dificuldade, então não é isso que freia alguém a decidir pela leniência. No âmbito do TCC, você tem essa questão da penal, que ele, de fato, assim, na esfera administrativa, acho que já está muito claro, assim, se eu for o segundo, eu vou, no máximo, conseguir 50%. Então, assim, numa multa de 1 bilhão, são 500 milhões que eu vou pagar no mínimo. Então, assim, já está desproporcional o benefício que eu consigo na leniência em relação a... porque e todos sabemos que é muito difícil eu conseguir os 50%. Então, mas essa questão criminal, na minha opinião, ela ainda é algo que precisa ser melhor interessado, e é interessante ouvir de você que é algo que, enfim, que na prática já está acontecendo. Acho que, enfim, só para tornar a discussão um pouco mais complexa, né, e aí aproveitando o Alexandre aqui, né, eu gostaria de só entender aí de você, Alexandre, que passou, né, um tempo na CGU, e jogar aqui o ponto para essa discussão para o âmbito mais amplo, né, de outras legislações além da de defesa da concorrência, né? Todo mundo sabe que hoje em dia, enfim, o advento da Lava Jato e a lei de anticorrupção, ela está mostrando esse grande desafio que é coordenar investigações em diferentes frentes, e a própria lei de anticorrupção em si, intrinsecamente, nela própria tem uma discussão sobre com quem que eu vou negociar, quem vai me investigar, quem vai me processar, se eu quiser fazer um acordo com quem que eu devo procurar. Então, eu queria, enfim, só jogar aqui para a mesa como que vocês veem essa discussão e esse desafio nesse contexto mais amplo aí que vai muito além da competência exclusiva aí do CAD e da lei 12.529. Bom, a 12.846, que é a lei anticorrupção, ela realmente deu uma complicada, principalmente na questão da competência, né? E os advogados, em regra, se perguntam
nós vamos recorrer a quem? A gente vai procurar o CAD, a gente vai procurar a CGU, a gente vai procurar o Ministério Público, porque muitas vezes você tem um ilícito, que tem um concurso material, e você tem aí você tem afetando 3 bens jurídicos tutelados por normas distintas, né? E a pergunta é, para onde eu vou? Eu cometi um cartel, paguei propina, era num processo de licitação, e o que eu faço? Bom, se é o meu cliente, se eu precisava dizer isso para alguém, a primeira pergunta que eu ia dizer, na verdade, que eu ia fazer para ele era saber o seguinte: qual é o bem mais importante para você nesse caso? E vai depender muito da forma do cenário, da forma como o ilícito foi cometido, né? Por exemplo, na Lei 12.529 tem a possibilidade de, se você cometer um cartel, você está aí imune, ou você ter extinta a punibilidade das penalidades administrativas, bem como dos crimes, e aí está dizendo lá no artigo 87, dos crimes contra a ordem econômica, tipificados na Lei 8.137, bem como aqueles diretamente relacionados ao cartel, tais como, aí fala os ilícitos da 8666, fala da organização de quadrilha, do 288 do Código Penal. Aí 2 coisas são importantes. Aí, primeiro, entender o que é esse tais como, na verdade, entender o que é esse ilícito diretamente relacionado à prática de cartel. Preciso saber o que é isso. Se são aqueles que fazem parte apenas da natureza da formação do ilícito, ou, por exemplo, se eu cometi uma ameaça para garantir a realização do cartel, se isso estaria sendo diretamente relacionado. Por exemplo, um ilícito de corrupção, a lei não fala expressamente da 12.846, mesmo porque ela é anterior, mas fala tais como, então será que a 12.846 estaria inserida aí no contexto? Será que extinguiria, portanto, a punibilidade do ilícito de corrupção? Bom, a depender da natureza da conduta, eu iria para o CAD. Se envolver o cartel, por óbvio que eu iria para o CAD, mas aí, sem dúvida nenhuma, eu estaria expondo o meu cliente às penalidades que poderiam ser aplicadas pela CGU, e também estaria expondo o meu cliente às penalidades do ilícito anticorrupção, do ilícito de corrupção no crime, do ilícito penal. Então, assim, a discussão vai muito do que seria importante, por exemplo, para a empresa. Eu ouço discussão dentro da CGU que a maioria dos clientes que chegam lá estão pouco preocupados com a multa, mas estão muito preocupados com a possível declaração de inidoneidade. Principalmente daquelas empresas que trabalham essencialmente com contratação pública, cujo faturamento é eminentemente do setor público. Então, para eles, essa é basicamente a pena de morte. Agora, o mais engraçado é que a lei anticorrupção, ela fala que a declaração de inidoneidade ou a proibição de contratar vai variar de 2 a 5 anos. E todo mundo esquece que a penalidade tipificada lá no inciso 2, se não me engano, do artigo 38 da 12.529, que é a proibição de contratar, que o CAD pode aplicar, é de no mínimo 5 anos. Então veja que a declaração de inidoneidade da CGU é até mais benéfica do que a proibição de contratar que o CAD pode aplicar. Então, isso tudo vai muito da natureza da conduta e do que a empresa está procurando tutelar. Por exemplo, se a corrupção é da empresa ou na empresa, tem uma diferença muito grande. Se a informação é top-down, se o board da empresa, se a diretoria da empresa, na verdade, tem uma orientação de não cometer o ato ilícito, de não cometer esquema de corrupção, de não fazer cartel, mas aí por questões de conflito de interesse de um diretor ou do departamento comercial, em que para poder aumentar cada vez mais e maximizar os seus lucros, ele acaba cometendo um ato ilícito, a empresa tem uma informação aí, ou seja, muitas vezes a empresa não vai estar preocupada com a parte criminal, ela vai simplesmente fazer o acordo de leniência, vai fazer o TCC e dizer, meu amigo, se vira, o problema criminal é seu. A minha informação era diferente. Agora, quando a corrupção e o ilícito é da empresa e não na empresa,
Isso quer dizer que a informação que vem de cima é diferente para cometer o ilícito. E possivelmente vai envolver a alta administração da empresa. Então aí ela vai ter que realmente se preocupar com o aspecto penal. E aí entra uma questão que a lei trouxe muito forte, foi até falado aqui hoje de manhã, da necessidade de cooperação entre os órgãos. O que é muito difícil. Às vezes a gente não acha consenso dentro da própria administração pública. Imagina envolver a administração pública e o Ministério Público. E isso ainda relacionado a esferas da federação diferentes. Porque às vezes tem Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Então essa cooperação é complicada, essa cooperação é muito difícil. E tem aí, foi até falado de manhã, o doutor Francisco falou hoje de manhã sobre um projeto de lei, de PLS número 105, que vem numa tentativa de tentar coordenar essa cooperação. É uma tentativa interessante, tem muita coisa boa lá dentro, inclusive falando de quem é a competência para fazer o acordo de leniência em alguns atos. Isso acho que vai facilitar muito. Mas o mais importante de tudo isso é a consciência da administração pública, no sentido de saber o seguinte, olha, espera aí, nós temos alguns institutos que são importantes para o país e a gente precisa fazer ele funcionar. A gente precisa fazer com que esses institutos realmente tenham efetividade. E se houver briga de competência, vai realmente ficar difícil. Portanto, aí cabe a administração pública, junto com o Ministério Público, o CAD, CGU, Ministério Público, sentarem, né, e resolver como é que nós vamos fazer isso. E criar mecanismos que dê segurança jurídica e regras claras para que as partes saibam aonde eles estão pisando. Porque realmente é muito difícil você resolver um lado do problema e deixar o outro totalmente descoberto. O incentivo seria muito maior, por óbvio, se a gente tivesse regras mais claras a respeito disso. Então, a lei anticorrupção, ela veio e criou esse problema que eu acho que a gente ainda está aprendendo a lidar com ela. Zé, quer comentar? Por favor. Obrigado. Acho que você, Alexandre, trocou nos pontos principais. Acho que tem umas coisas que eu queria colocar aqui pela ótica das empresas, né, porque a gente vê como clientes, o que eles olham quando pensam na questão da lei anticorrupção. Acho que o primeiro ponto que você colocou de competência realmente é complicadíssimo, porque você tem, para um mesmo fato, você pode aplicar tanto a lei do CAD, quanto a lei anticorrupção, quanto a 8666, quanto à lei de improbidade. Você vai ter que lidar com CGU, AGU, MP, e aí os dois, MPE, MPF, TCU, CAD. Eu acho que a coordenação aí, o que eu vejo na minha experiência prática de casos que envolvam algumas dessas autoridades, é que é um nó, é uma confusão. Não é uma coisa fácil. E como administrado, eu acho que o Eduardo, na pergunta anterior, você fez uma colocação sobre o Ministério Público, eu gostei da expressão heterogêneo, é verdade. Porque depende, é uma coisa que você não tem controle nenhum, você não sabe como é que vai acontecer e não tem quem possa falar para aquela pessoa ali para ela agir de um jeito que às vezes parece mais razoável. Ela tem uma independência e é assim, e você tem que lidar com isso. Então, eu acho que hoje, pensando aqui em acordos, em soluções, em problemas, essa questão de competência, de não ser muito clara de quem pode fazer o quê, eu acho que isso dificulta. E tem um outro aspecto que eu acho que você colocou, Alexandre, que é fundamental. No CAD, eu faço um pouco das duas coisas. No CAD, para mim, é muito claro. Quando a empresa vem, a preocupação principal é o valor da multa, se ele já fez no exterior, como é que funciona aqui, e se tem altos executivos envolvidos, a leniência é interessantíssima por causa da imunidade penal. No caso da lei anticorrupção, eu acho que a questão da legislação penal lá não existe, porque é fato consumado, a legislação não dá esse benefício. Se você quiser alguma coisa, você tem que ir para um acordo
de delação premiada lá, alguma coisa, mas a empresa não está muito preocupada com o valor de multa. É claro que é algo que se considera, é claro que é algo que se preocupa, e eu acho que é algo que deve se tornar um maior problema, porque a maior parte dos fatos são anteriores à lei anticorrupção, então não tem valor grande envolvido, só para os fatos posteriores, mas todo mundo vem com a grande preocupação de não ficar fora do negócio, de não ser, de não ter o debarment, né, ou não ter a declaração de inidoneidade. Debarment é mais fácil falar. Mas que as empresas, elas vêm com essa preocupação de não ficar fora do negócio. E para não ficar fora do negócio, não adianta fazer acordo com a CGU, não adianta fazer acordo com o CAD. Eu acho que o CAD, o pessoal não se preocupa tanto com esse dispositivo, porque você não deve lembrar que isso existe, sabe? Mas é uma preocupação, não tem tantas penas assim. O CAD, eu acho que não teve nenhum caso que fosse grave o suficiente para aplicação sem a brincadeira, mas que eu acho que não houve no CAD nenhum caso que fosse grande o suficiente para aplicação dessa pena ainda, como algumas outras penas que tem lá dentro da lei, mas que você vai ter que coordenar com o MP necessariamente. Você vai ter que coordenar com o TCU necessariamente. Com o MP, porque senão ele vai ajuizar uma ação de improbidade amanhã. Você resolve, você tem uma ação de improbidade e você fica com aquela espada na sua cabeça, que pode demorar um tempão, mas se uma hora pode ficar fora do negócio. Então tem essas questões de competência e da questão da inidoneidade, que para mim acho que são bastante peculiares aí, que a gente vê em questão à anticorrupção. Vou fazer de qualquer forma a pergunta, se o Eduardo puder só comentar final aqui, antes da gente acabar só a visão do comentários. CAD. Eu vejo, assim, se parar para pensar, vários dos problemas que a gente está citando, na verdade, são anteriores à lei anticorrupção ou à leniência na CGU. Tem uma questão no Brasil que é o fato de que sobre um mesmo fato ou sobre um mesmo conjunto de fatos incidem várias leis com várias penas que envolvem diferentes agentes. Isso acontece desde sempre. Então, assim, tem um debate anterior a esse que é, puxa, faz sentido, o cara faz um cartel em licitação. Aí ele tem corrupção, ele tem fraude à licitação, cartel, às vezes lavagem de dinheiro, ação de improbidade, ação de indenização privada, ação civil pública, né? Isso não tem necessariamente a ver com a lei anticorrupção, isso sempre existiu. Eu, pessoalmente, talvez porque eu faça isso todo dia, não sei se já está mais claro para mim, eu não vejo o problema principal como um problema de definição de competências. Para mim não é tão obscuro assim quem que é competente para o quê. E eu acho que as questões que tinha mais sobreposição, por exemplo, a fraude à licitação versus o cartel em licitação, eu acho que a jurisprudência do CAD já lidou com isso várias vezes e, a meu ver, deixa razoavelmente claro quando a competência é da CGU, quando que incide na Lei 8666, quando que incide na Lei de Defesa da Concorrência e quando que incide nas duas. Para mim não é o problema principal. Vou além disso, para mim o problema principal também não é a coordenação entre os órgãos. Razoavelmente não tão difícil assim, a meu ver, se coordenar com a CGU. É um órgão só, tem um corpo técnico de servidores bem intencionados, bons, lidamos com eles há anos, a nossa interação com a CGU é ótima. A gente há vários anos se coordena com o MP, que é para ser 1 milhão de vezes mais difícil, porque eu estou falando de centenas de procuradores da República, promotor de justiça e etc. E o negócio, né, até que funciona, a gente conseguiu fazer se coordenar. Não acho que vai ser esse o problema. O problema que eu acho que, vamos ver o que vai acontecer, é de fato na aplicação dos diferentes programas de leniência, que é CAD, CGU e MP terem uma consciência de que o modo como você lida com o seu programa de colaboração premiada, seja ele uma leniência na CGU, no CAD ou uma colaboração no MP, afeta todos os outros. É o fato de que, se a leniência do CAD for ótima, se a leniência da CGU for ótima e o MP for ruim, né, ele não preservar as garantias de confidencialidade e as garantias básicas que tem na colaboração e etc., que aquela empresa, aquela pessoa física pode deixar de fazer uma leniência com todo mundo, porque quando ela vai fazer, ela quer fazer com todo mundo para ela não ficar exposta. Então, todos têm que funcionar, né? Então, se o da CGU e da MP for ótimo e o do CAD a gente não respeitar a confidencialidade, eu assino a leniência e 2 anos depois o tribunal vai lá e não dá as garantias e o cara fica exposto,
É isso que eu tenho que chamar de canibalização da leniência pelos órgãos. Né? É isso que tem que se ter consciência. Então todo mundo tem que ser sério em levar a sério os seus respectivos programas de leniência. E leniência é um bicho sensível. Pequenas coisinhas afetam a decisão da empresa de assinar uma leniência ou não. Então, se um dos órgãos não respeita a confidencialidade, isso é um problema. Se um dos órgãos não respeita os direitos do cara no final, isso é um problema. Se os órgãos não levam em consideração minimamente as penas já aplicadas pelo outro, isso é um problema. É essa consciência que está se desenvolvendo agora, e que é óbvio, ainda requer alguma segurança jurídica maior. Hoje a gente ainda está fazendo tudo isso numa base de colaboração, numa base de contar com a razoabilidade dos agentes públicos envolvidos, e tem surgido tentativas de tornar isso um pouco mais estável. Sem dúvida seria benéfico que isso acontecesse. Sem dúvida é o grande desafio, né? Acho que assim, ouvir, né, de vocês, do CAD, que vocês veem a coordenação funcionando, né, eu acho que pro empresário é uma situação, é uma boa mensagem, porque esse é o grande desafio e é o que você colocou, Eduardo. Enfim, são várias variáveis que estão e uma delas pode simplesmente fazer com que você decida não ir. Então, acho que esse ponto de que você ter essa segurança, né, de que todos os órgãos vão se coordenar da forma correta, né, e um deles não vai colocar tudo a perder, é o principal ponto aqui. Só fazer um comentáriozinho aqui. Isso Tá. Desculpa, Eduardo. Isso que o Eduardo comentou, ele tem razão. Assim, o que é diferente um pouquinho pelo lado da CGU, até vou dizer o que eu vivi lá, que você imagina, chegou a lei trazendo uma série de competências para a CGU, que é um órgão muito novo, e de repente, eu estava até brincando ali fora, a CGU acabou de tirar a carteira, deram uma Ferrari para ela dirigir, né? Então, você imagina, o primeiro problema anticorrupção que ela está tendo é com a Lava Jato. Então, ela está aprendendo a fazer todos esses institutos com a Lava Jato. E, em função disso, a gente teve uma série de problemas. A CGU teve uma série de problemas no início de relacionamento com outros órgãos, com o Ministério Público e tal. E muito bem colocado pelo Eduardo agora, isso tem... as arestas foram aparadas, as coisas têm sido resolvidas de uma maneira satisfatória. De maneira que tem saído acordos de leniência, quer dizer, acordos de leniência têm sido ajustados e modelados de uma maneira muito satisfatória com o Ministério Público. E a relação da CGU com o CAD é a melhor possível. Mas o que a gente está discutindo agora foi o que aconteceu um pouco no começo. Quando saiu a lei, surgiu o problema, e agora? O que fazer? E o que a gente pôde perceber é que a própria consciência dos órgãos e a necessidade de fazer a coisa funcionar fez com que as coisas fossem acalmando e cada um entendesse realmente o seu papel, cada instituição entendesse o seu papel no sentido de colaborar para que a coisa funcionasse, dando até mesmo segurança jurídica para as empresas que estão do outro lado, né? Isso é importante mesmo que o Eduardo falou, que a realidade hoje é bem diferente de quando começou tudo isso. E isso vai ser comprovado daqui um pouco pelos acordos de leniência que estão sendo assinados, aí, com participação de CGU e Ministério Público junto. Mas o que se viveu no começo da lei anticorrupção, como se ela estivesse já no meio ou no final, né, não está no começo ainda, mas bem no início, foi justamente uma disputa de competência muito grande por diversos órgãos. Né? Ministério Público, CGU, AGU, TCU. Né? E a competência do CAD já é muito bem definida na lei, então fica até mais fácil de resolver esse problema. E aí, bom, o que aconteceu é que o tempo está ajudando a resolver isso juntamente com o fortalecimento das instituições. Bom, Comentário muito breve. Vou deixar você acabar. Só um comentário muito breve. É que eu acho que tem uma diferença na CGU, e é nesse ponto que o Alexandre estava colocando, Eduardo, que para a lei de defesa da concorrência a questão é muito clara, existe o CAD. Para a lei anticorrupção, quando eu falo de coordenação e etc., uma das coisas que eu penso é o seguinte: dependendo da infração que você está falando, há dúvidas se é o MP, se é a CGU, se é o órgão. A questão, a CGU não tem na lei, infelizmente,
tá, a meu ver, não tem na legislação anticorrupção o mesmo papel que o CAD tem de preeminência sobre todas as questões de defesa da concorrência, com exceção do MP, né, que tem lá suas competências próprias. Mas esse é um ponto que na lei lá, isso pode vir a ser um problema, porque isso não vai ser um problema no Lava Jato, porque é federal, acho que é uma questão maior. Mas eu acho que em próximos casos isso pode vir a ser uma questão quando não for a CGU o órgão envolvido. Bom, gente, a discussão está bem interessante aqui, mas a gente vai ter que terminar. Queria agradecer aí a participação do Eduardo, do Zé Alexandre e do Alexandre, e por proporcionar aí esse debate. Eu queria convidar aqui à mesa o professor Rubens Pena para finalizar. A gente pode continuar aqui. Só para Carlos Ragazzo, poderia dar as palavras finais em nome da Escola de Direito, por gentileza? Bom, só para... Está funcionando? Só para agradecer a vocês, esse é o primeiro seminário que a gente organiza. Como eu falei no meu painel, a GV tem uma história muito longa com defesa da concorrência. É uma história da qual a gente se orgulha, nós tivemos conselheiros, superintendentes, e provavelmente nossos alunos também vão seguir esse caminho. E a gente faz esse estudo acadêmico, essa interação com a EPGE e com a Direito, de forma a tentar promover o estudo dessa área no Brasil de maneira independente, de maneira autônoma, de forma a contribuir com o debate. O tempo inteiro que eu passei dentro do CAD, a GV foi a minha casa, e agora que eu estou de volta aqui na minha casa, é importante ver esse lado também, e trazer os amigos do CAD aqui sempre também é um prazer para a gente. Os amigos dos escritórios de advocacia, os amigos que estão no governo, e para mim é mais do que um prazer estar aqui com o professor Rubens, meu querido amigo também. Obrigado a todos. Gostaria de agradecer a todos a paciência de estar aqui conosco. Eu sei que são muitas e muitas ideias e destilar tomará tempo. Lembro que teremos todos os filmes deste evento disponíveis na internet e também as apresentações. Agradeço a mesa final, agradeço a parceria com a Escola de Direito, professor Joaquim Falcão, e lembro a vocês que dia 19 do corrente, nós daremos prosseguimento a uma série muito grande de eventos congêneres promovidos pela nossa Escola de Pós-Graduação em Economia. O próximo evento, dia 19, iniciando na parte da manhã, será sobre um tema que, de certa forma, complementa o tema de defesa da concorrência. O tema de ligação de comércio do Brasil com outros países e abertura da economia. Então, para isso, nós teremos considerações de geopolítica do embaixador Celso Amorim e também de vários outros especialistas da área. Os eventos da IPGS são sempre gratuitos e nós temos todo o prazer de receber as pessoas aqui para discutir assuntos de interesse nacional. Não é só sobre assuntos distantes da economia que nós nos atemos. Trouxemos aqui também, nos últimos 5 anos, 7 prêmios Nobel de Economia, dentre os quais o John Nash, que faleceu recentemente, mas esteve aqui conosco, e continuaremos essa trajetória se o destino assim nos permitir. Muito obrigado a todos.